Você já parou para pensar quando foi que o ser humano começou a beber álcool? Essa é uma daquelas perguntas que nos leva direto para as profundezas da história da humanidade, lá onde as primeiras civilizações deram seus primeiros passos. Hoje, vamos embarcar em uma viagem fascinante pelo tempo, explorando desde os primeiros registros de bebidas alcoólicas até o impacto cultural que essas bebidas têm em nossa sociedade atual. Pegue sua bebida favorita, relaxe e venha descobrir como o álcool se tornou parte tão importante da nossa história. A nossa história começa no período Neolítico, uma época de profunda mudança na história humana. Por volta de 10.000 a.C., os nossos antepassados transitaram de caçadores-coletores nômadas para agricultores sedentários. Esta mudança para a agricultura provocou uma revolução na sociedade humana, levando ao desenvolvimento de aldeias, à domesticação de animais e ao cultivo de plantações. À medida que os humanos começaram a cultivar e armazenar grãos, eles inadvertidamente criaram as condições perfeitas para que a fermentação ocorresse. O fermento selvagem, presente no ar e na superfície de frutas e grãos, encontrou um paraíso açucarado nessas plantações armazenadas. O fermento consome os açúcares presentes nas frutas e grãos, produzindo álcool ou etanol e dióxido de carbono como subprodutos. Imaginem o seu espanto quando se depararam com um recipiente de grãos fermentados, cujo conteúdo se transformou num líquido turvo, com um aroma inebriante. Esta descoberta acidental marcou o nascimento das bebidas alcoólicas, mudando para sempre o curso da história humana. A arqueologia fornece-nos vislumbres tentadores do passado distante, juntando as peças do quebra-cabeças da produção e consumo de álcool primitivo. Escavações em todo o mundo revelaram vestígios de antigas cervejarias e adegas, oferecendo evidências convincentes da longa e rica história do álcool. Uma descoberta notável leva-nos a Jiahu, na China, onde os arqueólogos descobriram fragmentos de cerâmica que datam de 7.000 a.C. Esses fragmentos continham vestígios de uma bebida fermentada feita de arroz, mel e frutas. Esta descoberta sugere que a produção de álcool já estava em andamento na China há quase 9.000 anos. No Médio Oriente, escavações revelaram antigas instalações de fabrico de cerveja que datam do 4º milênio a.C. Essas cervejarias primitivas destacam a sofisticação e a escala da produção de cerveja na antiguidade. Outras evidências vêm de antigos túmulos egípcios, adornados com murais elaborados que retratam a fabricação e o consumo de cerveja. Vamos agora viajar até ao berço da civilização, a Mesopotâmia, aninhada entre os rios Tigre e Eufrates. Esta terra antiga, lar dos sumérios, babilônios e assírios, testemunhou o surgimento de cidades, escrita e algumas das primeiras bebidas alcoólicas conhecidas. A cerveja feita de cevada era a força vital da sociedade mesopotâmica. Era consumida por pessoas de todas as classes sociais, desde humildes agricultores a poderosos governantes. Tabletes cuneiformes, que datam de 2.000 a.C., contêm receitas detalhadas para a produção de cerveja, destacando a importância desta bebida no seu dia a dia. Os mesopotâmios acreditavam que a cerveja era um presente dos deuses e honravam Ninkasi, a deusa da cerveja, com hinos de louvor. A cerveja não era apenas uma bebida na Mesopotâmia, era também uma forma de moeda e um símbolo de hospitalidade. Esta bebida antiga desempenhou um papel fundamental na formação da sua cultura e interações sociais. Antigo Egito. Um brinde aos deuses. Enquanto navegamos pelo rio Nilo, chegamos ao Antigo Egito, uma terra de faraós, pirâmides e, claro, álcool. Os antigos egípcios, conhecidos pela sua civilização avançada e sistema de crenças intrincado, tinham o álcool em alta consideração. A cerveja, conhecida como reket, era um alimento básico da dieta egípcia.
consumida por pessoas de todas as idades e classes sociais. Era fabricada a partir de cevada e frequentemente aromatizada com tâmaras, mel ou ervas. Evidências arqueológicas sugerem que os egípcios até tinham cervejarias especializadas, algumas capazes de produzir milhares de litros de cerveja por lote. Eles também produziam vinho, principalmente a partir de uvas cultivadas no delta do Nilo. O álcool desempenhava um papel proeminente na religião do Antigo Egito, com oferendas feitas aos deuses e consumidas durante festivais religiosos e ritos funerários. Grécia Antiga. Celebração e rituais. A nossa jornada pela história do álcool leva-nos agora às costas da Grécia Antiga, uma terra de filósofos, poetas e, como descobriremos, ávidos bebedores. Os antigos gregos, conhecidos pelo seu amor à folia e às atividades intelectuais, abraçaram o álcool como parte integrante da sua cultura. O vinho, a bebida preferida na Grécia Antiga, ocupava um lugar de honra na sua sociedade. Os gregos até tinham um deus do vinho, Dionísio, que personificava as alegrias e os excessos associados a esta bebida intoxicante. Os simpósios, elaboradas festas para beber, eram um aspecto central da vida social grega. Os homens reuniam-se para beber vinho, discutir filosofia, recitar poesia e desfrutar da companhia uns dos outros. O vinho também desempenhou um papel significativo na religião grega, usado em sacrifícios aos deuses e consumido durante festivais religiosos. O Império Romano. Vinho, riqueza e excesso. À medida que o Império Romano expandia o seu alcance pela Europa, norte de África e Médio Oriente, também aumentava a sua sede por álcool. Os romanos, herdeiros da cultura e viticultura gregas, abraçaram o vinho com entusiasmo, transformando-o num símbolo de riqueza, estatuto e indulgência. As vinhas romanas, espalhadas pela Península Itálica e além, produziam grandes quantidades de vinho para satisfazer o apetite insaciável do império. Desde o vinho de mesa comum consumido pelos plebeus até aos vinhos vintage preciosos reservados à elite romana, o vinho corria livremente por toda a sociedade romana. Os romanos até tinham o seu próprio deus do vinho, Baco, que era frequentemente representado como uma figura jovial e barbada rodeada de uvas e foliões. As bacanais, festivais selvagens e estáticos em honra a Baco, envolviam quantidades copiosas de vinho, música, dança e, de acordo com alguns historiadores romanos, um comportamento bastante devasso. E assim, vimos como o álcool, desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, tem sido um companheiro constante nas nossas jornadas, celebrações e rituais. Uma bebida que começou como um experimento acidental na natureza, evoluiu para se tornar parte essencial de praticamente todas as culturas do mundo. Então, da próxima vez que você levantar um copo para brindar, lembre-se, você está participando de uma tradição milenar que começou há milhares de anos. Saúde! E até a próxima, pessoal!